Olá, iluminados! Tudo bem? Tudo bem? Segunda-feira, 9 de março de 2026. Olha a chuva! Olha a chuva! Tá caindo uma bela de uma chuva aqui, gente. Olha. É impressionante a quantidade de água caindo agora aqui. Tudo bem, pessoal? Se vocês assistirem aqui e gostarem, aos navegadores que caíram por aqui, surfistas da rede, sejam bem-vindos. Se gostarem, curtam, compartilhem, deixem um comentário. Enfim, tem muita coisa para falar. A conversa de hoje é um repeteco de uma conversa que aconteceu ontem. É sobre um vídeo que eu assisti, uma postagem, na verdade, que continha um vídeo falando sobre uma questão bem interessante. Uma edição daquele programa MasterChef, o qual eu não assisto, eu vi uma vez ou outra. Mas um chefe fez ao final da edição, um dos participantes, ele falou, pediu a palavra para fazer um pronunciamento, e ele falou que quando ele entrou no programa, ele entrou com o nariz torcido para o programa, porque tinha formado um preconceito, uma ideia que ele já trabalhava, né, com isso, e para ele era um programa que de repente poderia trazer alguma promoção, uma mudança, e segundo as palavras dele, ele então pediu essa palavra e falou isso lá. Olha, eu cheguei aqui com essa ideia de aqui, torcida, eu queria ver isso, mas eu notei aqui que todos os participantes aqui, quando os apresentadores, né, o Jacan, a Paola, tem um outro lá que esqueci o nome dele, iam conversar com eles respondiam: sim, chefe, faça isso aqui, sim, chefe. E quando essas pessoas falavam com ele falava ok. Ele não os reverenciava como chefe. E ao final do programa, ele entendeu que chefe era quem ajuda, quem participa, quem faz alguma coisa pela melhora dele. E isso aconteceu de verdade. Então ele teve a percepção durante o programa de que eles eram realmente chefes, pessoas que participavam da vida dele, da educação, da formação dele. E ele criou alguns pontos, né? Então ele não foi um ato de humildade, foi um ato de reconhecimento, né? Um ato de reconhecimento para essa situação. O autor da postagem, Amado Lucas, ele colocou que tem alguns pontos, né, que a gente muda, que a gente cria uma mudança da nossa programação, do nosso paradigma. Essa mudança, o que é? O ambiente, as pessoas, né, e também a sua percepção da imersão de uma situação e a sua percepção. Então, quando isso acontece, esses 4 fatores acontecem, a pessoa consegue, então,
mudar a programação. Então foi isso que teria acontecido com o participante, que ele, durante a imersão, durante o ambiente, durante a imersão com as pessoas, ele teve então aquele flash, né? E aí então ele pôde mudar. Então a reflexão é essa, é sobre isso. A reflexão é sobre isso. Quando essa mudança acontece com a gente? Porque a gente vive mesmo, preso em muitas coisas, em muitos conceitos. Ah, é assim, tem que ser assado. Agora. E às vezes nós não percebemos que estamos presos nisso. Então uma imersão e um choque de realidade que faz essa percepção acontecer é a oportunidade que nós temos de mudar. E a mudança, ela realmente acontece quando essa percepção vem com esse choque, esse conflito que nos faz repensar. Mas é uma oportunidade que nós temos de mudar isso. Não é sempre que nós conseguimos, que nós aceitamos essa mudança. É um evento que, quando acontece, nos dá essa oportunidade de mudar. E os benefícios da mudança são sair do paradigma que nos prende a uma ideia constante e que a pessoa, nós muitas vezes falamos: ah, eu sou assim mesmo, eu não vou mudar, eu sou assim. Quantas vezes nós nos pegamos em uma situação em que falamos assim: ah, não vou mudar. Por que eu vou mudar? Não vou mudar nada. Os outros que mudem. Os incomodados que se mudem. Não é? E é isso que esse ponto me veio falar sobre esse assunto. Das nossas mudanças, das nossas percepções. Não é fácil reconhecermos que estamos errados, né? E essa percepção é uma coisa difícil. Então há uma citação que eu não estou me lembrando corretamente aqui, mas eu vou colocar a frase aqui, vou digitar essa frase e vai estar aí. Pro Carl Jung, que enquanto o nosso inconsciente não for consciente, estaremos sob o domínio das nossas sensações. E se permanecermos nisso, comumente chamaremos isso de destino. Então, é dizer que, por conta de tudo aquilo que eu sou formado, por tudo aquilo que eu passei, bom, então é meu destino, eu tenho que ser assim. Essas coisas, é impressionante esse pensamento, porque nos coloca numa situação em que tudo é assim, então tá tudo bem. Não vou mexer em nada. Porque eu nasci assim, é meu destino. Nosso destino, eu sempre comento isso, nosso destino é sermos felizes. E ser feliz não é uma coisa humana. A humanidade sofre, cria problemas, sofre limitações, nasce com elas.
E é muito fácil falar de felicidade. Basta meditar. Basta fazer isso. Não, não é isso. Porque, embora a nossa realidade seja uma realidade de perfeição, no que eu acredito, a perfeição que atribuo a um ser muito maior do que eu, seja nomeado de Deus, enfim, como quiserem dar nome, mas eu acredito que há uma perfeição, porque isso aqui tudo, se for uma ilusão, já é perfeito demais, é uma coisa muito bem feita, né? Chega bem na perfeição. A perfeição existe no sentido molecular, são perfeitas, não tem um caos. E o universo em si funcionando é uma coisa espetacular, é uma matemática, como diz um amigo. É uma matemática muito linda, muito perfeita. Mas essa matemática tem um operador. Não um operador humano que, vamos fazer... Não, é um operador, uma coisa que fez isso. E isso é perfeito. Então, o meu conceito de entendimento sobre esse conceito, é que a perfeição existe e ela é linda. E por ser linda, ela é feliz. E eu entender isso me dá a oportunidade de ser feliz. Aqui. Mas eu faço parte dessa matemática. E essa matemática, ela é perfeita. E por ser perfeita, para mim, ela é linda. Profundo, não é? Nossa, é um troço que eu falo assim, é profundo demais, é muito bonito. Uma percepção dessa matemática, dessa maravilha. E aqui, no nosso lado aqui, o ser humano, nós estamos tentando aqui entender a nossa vida, as nossas relações. Esse mundo aqui é uma coisa de doido, né? Acontece um monte de coisa. Desde que nós nos percebemos como seres pensantes, o mundo é isso aqui, é uma coisa de louco. Aqui, né, nós estamos aqui no Brasil, nós temos situações boas e ruins. Olha, tem lugares que tem guerras, que estão em guerra, triste, mortes, violências de todo tipo. Mas nós estamos numa coisa perfeita. O que torna isso feio são as atitudes dos homens. Nós conseguimos deixar uma coisa bonita feia, porque nós queremos controle, nós queremos poder. E, gente, olha só, o mundo é lindo. O mundo tem belezas infindáveis, coisas que em uma vida nós não descobriremos, não sequer imaginaremos. Então, isso aqui é uma matemática, seja virtual, seja real, ela é uma matemática mesmo. E ela é linda, porque ela se encaixa, ela é previsível, né? Ela é contornável, ela é alterável, no sentido da matemática de você mudar alguns conceitos. E mudar a nossa percepção é o que nos faz mais afinados com essa energia, com esse ser, com esse operador. É isso, gente. Vamos perceber a nossa vida, vamos passar a semana tendo alguns momentos de percepção, agindo em conformidade das percepções, de nos ver, nos sentirmos que somos, que fazemos parte de algo maior, que não estamos separados. Nós fazemos parte do mesmo conjunto. Estamos lá. Bom? Boa semana para vocês e um grande abraço.